Pronto, agora vamos iniciar o nosso trabalho tratando sobre a via auditiva. É importante que antes que a gente se adentre de fato na via auditiva, que a gente entenda sobre a anatomia, para que a gente se compreenda melhor a explicação acerca do assunto da via. A orelha ela é dividida em três partes, três subpartes, que são a orelha externa, orelha intermédia e orelha interna. Aqui eu vou deixar uma imagem do DAIS, para deixar uma forma de visualizar melhor. A orelha externa ela é basicamente formada simplesmente por duas partes, que é o aurículo, que é essa parte mais externa, que as pessoas normalmente chamam de ouvido. E também temos o meato acústico externo, que ele conecta o aurículo à membrana timpânica. Já a orelha média, ela é basicamente composta por todas as partes que estão dentro da cavidade timpânica. E na entrada nós temos a membrana timpânica. Após a membrana timpânica nós temos os ossículos, e nós temos três ossículos, que são pequenos ossos contidos dentro dessa cavidade, que é o primeiro o martelo, o segundo a bigorna e o terceiro o estribo. Eles são nomeados dessa forma devido ao seu formato. E na parte mais ventral nós temos um tubo, que nós chamamos de tuba auditiva, que tem como função conectar a orelha média à cavidade nasal. E isso é muito importante para o equilíbrio da pressão. Por exemplo, um exemplo que nós conseguimos notar a função dessa tuba é quando nós fechamos o nosso nariz e pressionamos, e nós percebemos que vai ter uma pressão também nos nossos ouvidos, na nossa orelha. E isso é uma forma de se aplicar essa tuba auditiva. E também temos a orelha interna. A orelha interna ela é mais complexa, e ela é a parte que nós vamos se ater dentro da nossa apresentação, porque ela é a parte onde os sinais sonoros, as ondas sonoras, as vibrações causadas pelas ondas sonoras são transformadas, são traduzidas em impulsos nervosos. E dentro dessa parte nós temos labirintos. Por que são chamados de labirintos? Devido à sua complexidade. Então, e o formato também. Então nós temos basicamente dois labirintos principais, e é o labirinto ósseo e o labirinto membranáceo. O labirinto ósseo ele basicamente reveste o labirinto membranáceo, e ele tem o líquido que está contido nele, que nós chamamos de perilinfa. E ele é chamado de perilinfa pois o labirinto ósseo ele é composto de periósteo. E já o labirinto membranáceo ele pode ser subdividido em dois labirintos, que é o labirinto coclear e o labirinto vestibular, sendo o labirinto coclear sendo a parte de maior foco dentro da apresentação da via auditiva. Ele transforma impulsos nervosos em informações auditivas. E já o vestibular tem funções de equilíbrio, e ambos são inervados pelo nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervos cranianos, que possui dois ramos. O ramo coclear, que também é chamado de nervo auditivo, que, como o próprio nome diz, ele inerva o labirinto coclear. E também temos o ramo vestibular, que inerva o labirinto vestibular. E quando nós antes de tudo, contido nesse labirinto membranáceo, nós temos um líquido também semelhante ao perilinfa, que nós chamamos de endolinfa. E nós também podemos pegar o labirinto coclear, que é o maior foco de nossa apresentação, e dividimos ele por meio de imagens histológicas. Nós podemos notar que ele pode ser também dividido em três partes, que nós chamamos de rampas. E sendo a rampa mais dorsal, nós chamamos de rampa vestibular, pois fica próxima do vestíbulo. Nós também temos uma rampa que fica intermediária, que nós chamamos de ducto coclear. E temos uma rampa que fica mais ventral, e nós damos o nome dessa rampa de rampa timpânica, pois fica próxima do tímpano. E a importância dessas rampas nós vamos tratar um pouco mais na frente. Mas se atendo um pouco mais ao ducto coclear, e dentro do ducto coclear
Na verdade, próximo ao ducto coclear, nós temos células que são chamadas de células ciliadas por terem cílios e tem funções sensitivas. E acima dessas células ciliadas, nós temos uma membrana que nós chamamos de membrana tectônica, e nós vamos entender essa função um pouco mais na frente. Entre o ducto coclear e a rampa tipânica, nós temos uma membrana, e essa membrana nós damos o nome de membrana basilar, e ela está muito próxima tanto à membrana a rampa tipânica como ao ducto coclear, e essa proximidade ela é muito importante, nós vamos entender mais na frente. Então agora, já voltado para a transdução dos sinais sonoros, de forma resumida, basicamente os sinais, as ondas sonoras, elas adentram as nossas orelhas por meio do aurículo. Eles percorrem pelo meato acústico e depois eles geram vibrações que dentro do labirinto coclear são transformados em impulsos nervosos, certo? Esse é o resumo. Mas agora, indo realmente adentro, buscando entender anatomicamente o porquê que as ondas sonoras são transformadas em impulsos nervosos. Primeiramente, o nosso aurículo, ou dos animais, eles recebem as ondas sonoras que percorrem por meio do meato acústico externo até a membrana tipânica. E a membrana tipânica gera uma vibração por meio dessas ondas sonoras. E essa vibração gera outra vibração que vai para o ossículo que nós chamamos de martelo, que é o primeiro ossículo, que depois vai para o segundo ossículo, que nós chamamos de bigorna, que depois vai para o terceiro ossículo, que nós chamamos de estríbulo. E do estríbulo nós gera-se uma vibração que provoca a movimentação da perilinfa dentro da rampa tipânica, num local que nós chamamos de helicotrema. Essa helicotrema conecta a rampa vestibular à rampa tipânica. Então, dentro da rampa vestibular, esse líquido ele percorre até chegar à rampa tipânica. Dentro da rampa tipânica, essa movimentação desse líquido gera uma vibração, e essa vibração gera uma vibração também na membrana basilar, uma compressão da membrana basilar. Essa compressão e vibração da membrana basilar também gera uma vibração do ducto coclear, que gera que faz com que as células ciliadas elas entrem em contato com a membrana tectônica, e esse contato entre a membrana tectônica e as células ciliadas, elas geram um desdobramento das células ciliadas. E qual a importância desse desdobramento? Esse desdobramento ele gera uma despolarização, e essa despolarização gera um impulso nervoso. E é bom a gente já ter que os corpos de neurônios eles ficam nos gânglios espinais, e os axônios eles quando se juntam, eles formam os ramos do nervo auditivo, que nós vimos que é a mesma coisa do ramo coclear do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervos cranianos. A gente já tratou sobre a anatomia da orelha, a gente já tratou sobre a transdução dos sinais sonoros, e agora a gente vai adentrar de fato a via auditiva. Pronto, agora nós estamos aqui com a representação da via auditiva. Nessa região da cóclea, nós temos uma saída do ramo coclear do nervo vestíbulo coclear, como já foi falado, que é o ramo que vai ser responsável por levar os impulsos nervosos para a região primária do córtex, responsável pela interpretação desses impulsos nervosos. Então, aqui no início nós temos aqui representado em esse ramo do nervo vestíbulo coclear, e ele se subdivide em 3 estrias. A estria que nós temos sinalizada pela cor azul, que é a estria dorsal, essa estria que é sinalizada pela cor verde, que é a estria intermediária, e essa estria que está com o número 2, que ela está mais ventral, então consequentemente seria a estria acústica ventral. Então essa estria acústica ventral, como nós podemos ver, elas
sobem aqui nessa região que nós temos o... antes de tudo, aqui nessa região, sinalizado pelo número 2, no caso, nós temos o núcleo coclear. E aqui a estria acústica ventral, ela está sinalizada pelo 6. E o que seria esse núcleo? Esse núcleo é esse local onde ocorre uma das primeiras sinapses dessa via auditiva, certo? Então eles escalam, chegando até essa região que ocorre um cruzamento, nessa região do bulbo que ocorre um cruzamento de alguns dos nervos que ascendem para o leminísculo lateral. E do leminísculo lateral eles ascendem para o clorículo inferior. E alguns desses neurônios que saem tanto da região intermédia como da região ventral, eles vêm para a região aqui que nós temos numerado como complexo olivar superior. Dentro dessa região eles ascendem, chegando ao florículo lateral, que depois ele escala para eles ascendem, chegando até o clorículo inferior. E depois algum desses do caso da região ventral, da estria acústica ventral, que ascendeu até o clorículo inferior, eles fazem uma sinapse e faz com que os nervos eles ascendem para o que nós sinalizamos com 9, que tem como nome núcleo geniculado medial, e do geniculado inferior, no caso geniculado medial, eles continuam ascendendo, chegando de forma de pares. Como é um par de nervo, eles chegam em forma de par, um em cada lado do lobo temporal, que no caso está na região primária do córtex, assim fazendo com que o impulso nervoso saia aqui da região da cóclea, chegando até o lobo temporal, sendo assim esses sinais sendo transformados em ações, em algo que nos faz compreender a audição. E cada uma dessas funções, por exemplo, nós percebemos que algum desses nervos, eles ficam, por exemplo, aqui na região do clorículo inferior. E cada uma dessas regiões, de certa forma, tem uma função dentro das ações auditivas, dentro do nosso organismo. Então, cada uma dessas partes tem uma função. Por isso que é importante se entender que não é só o lobo temporal que vai agir na tradução e na interpretação desses impulsos nervosos relacionados à audição, mas cada uma dessas partes tem uma importância significativa nessa parte. Dando continuidade às apresentações, agora eu vou trazer para vocês a apresentação da via vestibular. Via essa que é responsável pela questão de equilíbrio do nosso corpo e pela sensação de movimento. Em específico, nos nervos do 8º par de nervos cranianos, o nervo vestíbulo coclear, ele vai ter origem próximo ao cerebelo, na base do cerebelo. O cerebelo ele vai ser a parte do encéfalo responsável pela transmissão de informações relacionadas ao posicionamento espacial, ao equilíbrio e parte da coordenação motora do indivíduo. Esses nervos eles vão sair da base do cerebelo e vão ir até a medula oblonga, ou tronco encefálico, como é conhecido. Nessa região eles vão se bifurcar, vão virar duas saídas. Uma que vai ser responsável pela inervação dos semicírculos, que vão ter o papel de como se fosse o giroscópio do nosso corpo. Dentro dele vai haver um líquido que vai ser responsável ali por dar a sensação de direção, a sensação de virada horizontalmente, verticalmente e de aceleração do nosso corpo, de movimento. O outro ramo desse nervo, ele vai ser responsável pela inervação da parte da cóclea, que já vai ser responsável pela nossa audição. A cóclea, por dentro dela, ela vai ter várias microcílios que vão vibrar de acordo com a vibração do ar. Quando você fala, você produz vibrações de ar, e essas vibrações de ar vão vibrar as microfibras
dentro da cóclea, que vai ser responsável ali pela transmissão de informações via vibrações. Essas vibrações elas vão ser recebidas pelos nervos do aparato vestibulo-coclear, tanto quanto os sentidos de direção, aceleração e rotação oriundos dos semicírculos. Eles vão subir novamente pela parte do tronco encefálico, da medula oblonga, e daqui vão ser repassados novamente para o cerebelo e parte do tálamo, onde no tálamo vão ser transmitidas e recepcionadas aquelas informações relacionadas à direção, e no cerebelo as informações relacionadas a equilíbrio. A compreensão dessas vias, tanto da auditiva quanto da via vestibular, são de extrema importância para o dia a dia na clínica, pois elas nos ajudam principalmente a avaliar distúrbios neurológicos. Começando pela via vestibular, como a gente já viu, ela é responsável pelo equilíbrio, pela postura e também pela movimentação dos olhos junto à cabeça. Lesões nessa via são geralmente muito evidentes, podendo causar head tilt, que seria a inclinação da cabeça, a inclinação lateral da cabeça, que é geralmente para o lado da lesão. Pode causar também ataxia vestibular, que seria a perda de equilíbrio do animal, que vai ocasionar em muitas quedas nesse animal. Também pode gerar nistagmo, que seria a movimentação involuntária dos olhos. A compreensão desses sinais na clínica vão levar a gente a entender se seria então uma lesão periférica, como uma otite interna, ou se seria uma lesão mais central, como tumores, infecções ou alterações cerebrais. Um distúrbio neurológico que achamos importante destacar seria a vestibulopatia paradoxal, que é uma lesão no cérebro, mas onde o animal vai apresentar head tilt, só que dessa vez com a inclinação lateral para o lado oposto da lesão, o que seria ao contrário do que a gente falou antes. Então, isso demonstra a importância de estarmos sempre fazendo um exame neurológico completo, para que com isso consigamos chegar ao diagnóstico correto do que o animal vinha a ter. Já a via auditiva, como a gente já viu, ela é responsável pela percepção sonora. E ela é muito importante no dia a dia da clínica, pois ela nos ajuda a identificar principalmente sinais de surdez em um animal, que pode ser congênita ou adquirida. Por exemplo, animais da raça dálmata, eles podem nascer com surdez bilateral ou unilateral por conta da degeneração da cóclea. Já animais de reprodução, é muito importante que a gente faça essa identificação de surdez em tempo precoce, pois pode ser, em muitos casos, uma condição genética. O exame clínico para avaliar a surdez do animal pode ser feito através de testes simples de reação ao som, mas o exame mais completo seria o Bayer, que vai avaliar a atividade elétrica do sistema auditivo desde o ouvido até o tronco encefálico. Portanto, tanto a via vestibular quanto a via auditiva são de extrema importância para a rotina da clínica veterinária, pois nos ajudam a tomar decisões e a chegar a diagnósticos de doenças neurológicas.